Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, ouvindo este Evangelho, reconhecemos que precisamos nos aproximar mais de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, conseguimos compreender melhor as realidades que nos cercam e assim temos a coragem e a necessidade de pedir ao bom Deus que nos abençoe e que nos proteja. Quando não estamos próximos de Deus, próximos do coração de nosso Senhor, corremos o risco de esquecer de pedir a Deus que nos abençoe. Vamos imaginando que a vida é uma sucessão de atividades e nos esquecemos de colocar Deus entre aquilo que fazemos. Reconhecê-lo como nosso pastor, como aquele que cuida de nós, faz com que busquemos essa proximidade. O fato de a gente rezar não quer dizer que Deus vai realizar, como num passe de mágica, aquilo que queremos. Não é assim que funciona. Deus não é mágico e nem está a nosso serviço, mas Deus nos torna sensíveis à sua vontade. Então vamos nos aproximar mais de nosso Deus e pedir a Ele que nos proteja do mal. Nos proteja daquilo que possa nos fazer feridos, magoados. Mas estar com Ele, fazer a nossa oração, não significa que num passe de mágica tudo vai ser transformado. Mas estando com Ele, nós temos forças para suportar as dificuldades maiores de nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, ouvimos Jesus dizer que sentiu compaixão daquelas pessoas todas, daquelas multidões que o buscavam para que ele pudesse curá-las, ou simplesmente para ouvi-lo, para ouvir as palavras de vida. E Jesus sentiu compaixão. O que é sentir compaixão? É ter em si o mesmo sentimento do outro. Isto é ter compaixão. E Jesus percebeu que eles estavam perdidos, cansados, como ovelhas sem pastor. Por isso ele pede
que todos nós rezemos pelas vocações. Pedi, pois, ao Senhor da Messe que envie operários para a colheita. Aqui devemos nos perguntar: temos rezado pelas vocações? Você reza pelas vocações sacerdotais, religiosas? Como tem sido esta sua busca, esta sua oração? Você tem na sua casa um jovem ou uma jovem que possa seguir este chamado de Deus? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus havia acabado de curar um homem mudo que estava possuído pelo demônio. E diz o Evangelho que quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram assustadas e disseram: nunca se viu algo assim em Israel. Mesmo com as críticas dos fariseus, Jesus se mantém firme, continua realizando a sua missão de curar, de anunciar o reino, de falar do amor de Deus, para que todos possam chegar até Deus. Vejam, estar perto de Deus é sentir o calor do Pai. E com isto nós conseguimos perceber melhor as realidades que acontecem conosco. Não existem respostas para as calamidades que existem entre nós. Não existem respostas para as doenças que acontecem conosco. Mas existem. Tendo ou não estado com Deus, todos nós estamos sujeitos a tudo que possa acontecer. Mas aqui que vem a diferença. Aquele que está com Deus tem condições, tem suporte espiritual, religioso, para compreender ou tentar conviver melhor com as realidades. Não busquemos respostas. O Senhor diz apenas que Ele tem compaixão de nós e que nós precisamos buscar a Deus, que nós precisamos ter um pastor ao nosso lado, que é o bom pastor que é Jesus Cristo. Vamos abrir esta experiência com o Cristo, abrir a nossa vida a esta experiência e saber que o Senhor está sempre conosco. Como venho repetindo isto todos os dias, conosco caminha o Senhor e Ele nos protege do mal. Mas, infelizmente, as calamidades acontecem, independente do nosso querer. Vejam essa Covid-19, que já matou mais de 500 mil pessoas somente no Brasil. E o que podemos fazer com isto? Além de nos cuidarmos, de estarmos em constante oração, de abrir o nosso coração à presença de Deus. É isso que precisamos fazer. E temos a certeza que com isto nós vamos procurar viver melhor a palavra anunciada e vamos tentar ter em nosso coração uma abertura para a experiência com Jesus. Quem faz uma experiência com Jesus costuma ter novos modos, até mesmo da aceitação dos males que às vezes acontecem conosco, porque Ele nos ajuda, Ele está junto de nós. Então, que tudo isto possa ser para todos nós um momento de fé, de esperança, de confiança em nosso Deus. Nós hoje celebramos também memória de Santa Maria Goretti. Vamos pedir a sua intercessão. Maria nasceu na Itália em 1890 e lá faleceu em 1902, vítima de cruel agressão por defender sua virgindade. Vejam os valores do reino. Nós sofremos pelos valores que assumimos, mas nem por isto desistimos. As coisas que acontecem ao nosso redor fogem do nosso controle. Não temos controle de tudo. Por isso confiamos em Deus e colocamos nas mãos de Deus
tudo o que somos e tudo o que temos. Vamos pedir a Jesus Cristo, por intercessão de Santa Maria Gorete, que consigamos compreender melhor este mundo ou aceitar as coisas que acontecem conosco, pedindo a Ele que nunca nos abandone, porque somente Ele pode nos fortalecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja feliz.